Olá pessoal, tudo bom com vocês? Letra maiúscula e minúscula em textos. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que a língua, ela não é algo inflexível. Então, a gente considera, sim, a gramática normativa, essas normas, né, esse manual, mas ele não versa sobre tudo, ele não tem nem condição, né? A gramática não tem condição de versar sobre tudo. E, inclusive, ela não tem uma seção específica lá no sumário, quando você abrir, você não vai encontrar, sobre letra maiúscula e minúscula. E se você encontrar algum outro manual que verse sobre o assunto, por exemplo, o manual da Presidência da República, ou não sei o que, do jornalismo, você não deve considerar essas reflexões. Por quê? Olha só, primeiramente porque a língua não é uma coisa tão inflexível, né? Quando a gente fala de... E você tem que saber o tipo de texto que você está lidando. Se você estiver lidando com um texto literário, você tem maior flexibilidade para usar determinadas regras. Isso varia, né? O texto acadêmico, por exemplo, científico, o uso de letras maiúsculas, no caso, por exemplo, de textos acadêmicos, tem uma outra função, né? Agora, se você quiser essas fórmulas prontas de língua, de manuais, do não sei o que, do jornalismo, dessas coisas arcaicas que se referem a esse paradigma de língua positivista, que está lá no século passado, aí você abre esses manuais e consulta essas normas, né? Essa coisa pesada da língua desse jeito. Mas essas sentenças, elas não são e nem devem ser tomadas como verdades, porque a língua flui, né? Se você quiser usar normas, você se baseia na gramática normativa para gêneros formais, beleza, mas mesmo assim há algumas normas lá que a gente pode questionar. O uso de letra maiúscula, pessoal, ele se refere. A gente tem as questões, né, que são mais conhecidas como nome próprio, nome de país, essas coisas, né? E essas são regras gerais. A gente inicia uma oração com letra maiúscula, beleza. Isso a gente até pode pensar numa perspectiva gramatical, vamos colocar assim. Embora eu não tenha visto isso expresso em nenhuma gramática, para dizer a verdade. Nenhuma não, em algumas, né? E agora, quando você coloca, se você me pergunta assim, Anderson, eu coloco letra maiúscula em título de livro, você não vai abrir a gramática ali e encontrar uma resposta. Isso é uma coisa que exige uma reflexão linguística crítica. Então, né, e de análise do gênero para aquele uso. Aí você vai pensar, é aquela coisa da flexibilidade da língua. Geralmente é comum, mas isso também não significa verdade, gente, porque todo mundo faz de um jeito que o uso se consolida e vira uma regra, não é porque todo mundo vai pular da ponte que você vai pular. Tem vários conceitos em língua errados que as pessoas pensam, que foram internalizados no inconsciente do brasileiro, e não só do brasileiro, de várias outras pessoas falantes de outras línguas, por causa dessas questões impositivas. São esses simulacros, eu diria, linguísticos. Né? E isso está tudo articulado a essas coisas de poder também, que eu falo aqui no canal. Então, títulos de livros, por exemplo, você pode colocar em letra maiúscula a inicial de cada palavra, sim. Mas isso entraria, por exemplo, como uma questão de estilo, como uma questão de, né? Na literatura, tudo bem. Mas, por exemplo, em textos acadêmicos, eu não sugiro que os títulos vigorem as iniciais primeiras das palavras sejam em letra maiúscula, porque eu acho um excesso. Então, essa é uma justificativa que faz sentido o que eu estou dizendo aqui. Agora, por exemplo, tem a letra maiúscula, gente, quando ela não está nessa perspectiva de uso de nome próprio, de cidade, por aí vai, ela entra numa outra categoria. Eu também não estou falando aqui daqueles manuais de redação oficial que coloca presidente. Você pode hoje, com o cenário atual, num posicionamento crítico, escrever presidente com P minúsculo. Pode. Isso não é uma questão de regra, né? Isso pode ser quebrado. A língua, e já foi quebrado, por exemplo, o termo mestra foi inclusive quebrado e incorporado alguns anos atrás. A questão de alguns diplomas serem expedidos com, com
com essa nomenclatura, bacharela, mestra, que antigamente eram coisas que não vigoravam. O próprio termo presidente, ele não tinha a sua correspondência em feminino, presidenta. Isso foi quebrado por uma postura social há algum tempo. Deus, por exemplo, se você por alguma razão específica quiser fazer uma crítica e tirar o D maiúsculo ali em determinados gêneros, você pode, né? Isso tem que ficar claro. Em textos acadêmicos, se você é da área, por exemplo, da engenharia, se você quiser, isso eu falo de textos acadêmicos porque eu tenho propriedade para falar sobre isso. Já ouvi essas discussões em banca acadêmicas, principalmente na área de humanas. Então, se você é da engenharia e quiser grafar todos os termos, você pode, em letra maiúscula, na sua dissertação ou tese. Por que que você faria isso? Porque você imagina que você queira dar ênfase, fazer um destaque ali, é um recurso gráfico, gente, nesse caso. Entraria como um recurso gráfico e não como regra. Né? Entendeu o que eu estou dizendo? Como se fosse um destaque, um negrito, alguma coisa assim. Então, nesse caso, para dar ênfase à sua profissão, você pode. Inclusive, eu sugiro, para o caso de pessoas da educação, que o termo educação e professor, todos eles sejam vigorados com letra, marcados com letra maiúscula. Isso não é uma questão de regra, não, gente. Isso é uma questão gráfica, né? E, inclusive, os originais, citações. Anderson, mas até citação dentro do texto acadêmico, sim. Por quê? Você não vai estar alterando ali o original da citação. Você vai estar trazendo um destaque ao original. E você pode, porque o texto é seu, incorporar esse destaque. Aí você pode perguntar assim, mas como que o leitor vai saber que eu intervi ali num texto que não é meu? Porque a citação, o texto não é meu. E aí se eu coloco, por exemplo, professor e educação, e aparece um trecho de citação, ou seja, de um outro autor no meu texto com letra maiúscula, eu estou modificando o original. Não, não é assim. Por quê? Porque não é uma questão de regra, gente. Vocês já ouviram falar, por exemplo, para tentar ficar claro, eu vou explicar isso um outro viés. O texto ele não se refere só àquilo que é ao verbal. A gente pode pensar o texto como uma imagem, por exemplo. Então, uma paródia de uma música, ela foi alterada, né? Você pode pegar uma pintura e mudar o original. Tem vários exemplos aí da pintura da Mona Lisa, por exemplo. Né? O texto, gente, hoje, no que a gente vive, ele é híbrido. Ele pode ser as maneiras de se construir esse texto, elas podem se mesclar com outros gêneros. Então a gente não pode pensar a língua numa coisa flexível desse jeito. E isso é aceito como paradigma científico e textual. Isso, na verdade, foi rompido quando a gente fala em linguística, na ciência, que estuda a língua, lá na meados da década de 50 do século XX, 1950 para frente, com a linguística textual e por aí vai, né? Então você pode colocar, por exemplo, fazer alguns destaques em citações dentro de um texto acadêmico se tiver alguma relação lógica com o seu trabalho, porque a língua não se refere só ao verbal ou então a questões de regra gramatical. Né? O texto acadêmico você tem hoje, principalmente no caso de doutorado, de mestrado, você tem hoje, como pesquisador, uma certa liberdade para fazer algumas mudanças, porque aquela questão da busca por algo mais original, de criação, né? Graciliano Guimarães Rosa, na literatura, ele trouxe uma grande revolução, né, no modernismo, em uma obra que ele publicou, quebrando com esses padrões de língua, exatamente para mostrar para a sociedade que a língua não é algo ali inflexível que tem um manual ali que você consulta e altera, né? Então, isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. Só que gente com a cabeça muito pequena e fechada vai pegar e vai falar assim: não, mas isso está errado, você não pode colocar a letra maiúscula dentro de um texto de citação. Pode, pode sim. Isso entra como uma questão gráfica, visual, não verbal, e não como uma questão gramatical. Eu tenho propriedade para falar sobre isso, eu sou mestre em linguística, né? Isso não é algo que está escrito exatamente em um manual, mas a gente sabe que, por exemplo, o destaque de uma letra maiúscula, primeiro, não é uma regra gramatical, né?
mas ele pode ser trazido como um recurso gráfico, visual, como se fosse um negrito. Então seria como uma marcação de destaque de ênfase, um negrito, um itálico. E nesse sentido, se você altera o original, você não está, você coloca um destaque ali, você não está mudando, indo lá no original e mudando o original. Você está, primeiro porque você trouxe uma citação para o seu texto, você está compondo o seu texto, né? E aí vai ficar claro para quem está lendo, por observar as outras ocorrências em P maiúsculo de todos aqueles termos no seu texto, estão entendendo? Que aquilo ali que foi feito na citação está em maiúsculo e faz sentido. Mas isso é uma postura de alguém que tem, né, uma capacidade de pensamento muito elevada, né, de um pensamento, de um posicionamento muito crítico, de uma pessoa que consegue ver além dessas vendas sociais que são colocadas, dessas mentiras, dessa ignorância toda que a sociedade tem. Entenderam? Então eu estou trazendo aqui para desconstruir porque esse é o perfil do meu canal. Eu trabalho com isso, eu trabalho assim, tá bom? Então você pode sim alterar o original com letra maiúscula, um trecho de citação. Isso é importante que você compreenda desse jeito que eu estou falando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vai dizer por aí que eu estou dizendo aqui no meu canal que é P maiúsculo que eu tô dizendo que você vai fazer o que você mudar o que você quiser no original de um autor. Não. Até porque o original do autor está lá. E se você quiser ser bem enfático, você pode pôr uma nota de rodapé nesse caso, explicando esse uso. Mas você vai. Aí vai ter gente que vai abrir o manual. Ah, mas o manual do jornalismo da presidência, não sei o quê, não está dizendo que o termo educação num trabalho acadêmico. Primeiro, esses manuais não versam sobre trabalho acadêmico, gênero acadêmico, né? E lá não vai estar mesmo essa regra, porque isso é uma questão de estilo, é uma questão gráfica, que se refere a elementos não verbais do texto, como cores, etc. E a língua, gente, não é inflexível. O texto não se refere só a normas gramaticais em si, não, mas a questões não verbais. Isso tudo se articula ao conjunto. Né? Vamos usar um pouco aí o cérebro, vamos pensar. Isso daqui não é fruto da minha opinião, não. Isso é fruto de pesquisa científica, né, que eu estou trazendo aqui para agregar, né, para mudar esse pensamento ignorante na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, sobre língua. Um abraço a todos, tchau, tchau.